pessoal, começando mais um N, o seu programa aqui no YouTube de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Bem-vindo, Márcio Escudeiro, tudo bom, meu amigo de bancada? Hoje estamos nós dois aqui, a bancada ficou menor, mas não menos animada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Temos aí muita disposição para segurar esse convidado maravilhoso que nós trouxemos aqui para você que está aí do outro lado, inscrito no canal, aquele cara que já deu like no vídeo porque já sabe que o conteúdo é maravilhoso, que já está com o sininho ativado para ficar esperto, para receber aí as notificações. E é isso, Sandro. Você que não está inscrito, meu amigo, é hora de se inscrever ou é hora de, sei lá, né? Você sabe que aqui se faz, aqui se paga, né? É contigo. Vamos lá, vamos tocar. Nosso convidado de hoje, Ricardo Guinâncio. Ele é CEO e fundador do Negócio do Varejo. Isso aí a gente vai conversar muito com ele. É formado em marketing, tem curso de extensão em gestão na indústria de entretenimento, design e negócios para bares e restaurantes, MBA de gestão de negócios e inteligência competitiva e por aí vai. Especialista, meu amigo Márcio, em vinhos. A gente estava falando aqui em off. Assunto que muito nos interessa. Então seja muito bem-vindo, Ricardo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, meus amigos. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui. Boa noite. Nossa, vinho é uma coisa que deixa a gente muito feliz mesmo, né? Mas estar na presença de vocês também estar na presença de vocês dois também me deixa a gente muito feliz. Parabéns pelo programa, eu acompanho. E empreendedorismo, marketing, entretenimento, são 3 formações que eu tenho. Então eu tenho em casa nesse programa. Muito bom, muito bom. Não, e além do que, tem uma bela bagagem também, uma experiência bem grande, que a gente vai conversar tudo aqui. Aqui hoje nada, pedra sobre pedra, vamos falar sobre tudo e começar já falando sobre o negócio do varejo, né? Do que se trata aí, o negócio do varejo, se eu não me engano, ele tem pouco tempo, ele não é tão antigo, né? Me perdi essa informação aqui, mas aqui me fugiu a informação, não sei onde foi parar, mas ele tem pouco tempo. Você pode explicar um pouco pra gente, Ricardo, o que se trata? O negócio do varejo tem... não tá aqui não, perdi. Não tô catando. A gente acha junto, vamos embora. Vamos embora. Bom, o negócio do varejo, ele é novo, ele deve fazer perto de 10 anos agora, para esse ano que entra, tá? É um projeto... Eu fui varejista durante 15 anos, já trabalhei com varejo e entretenimento durante 15 anos na minha vida, sendo empreendedor, né? Eu tive várias casas, né? A última casa que eu tive foi a franquia da Cervejaria Devassa, mas eu tive casas noturnas, tive restaurantes de alta gastronomia, então eu empreendi muito no varejo e no entretenimento, então são duas coisas que eu vivi muito na minha vida, na pele, né? Sei como é que funciona como é que funcionam os desafios de empreender no nosso país, né? E quando eu vendi minha última operação, eu tirei aqui um pouco, não chegou a ser um ano sabático, alguns meses sabáticos, e resolvi que eu ia voltar a trabalhar realmente com coisas que sempre eu gostei de trabalhar, mas do outro lado do balcão, né? Com consultoria, com conhecimento, coisas que vocês conhecem muito bem, ajudando os empreendedores, ajudando todo mundo. O negócio do varejo nasceu como, primeiro, eu percebi que tinha uma necessidade muito grande no mercado, no sentido de informação avançada, de troca entre os vários players e os vários atores do ecossistema do varejo do consumo. E primeiro eu comecei lançando como fosse um Facebook, uma rede social, como fosse um Twitter, a coisa foi ganhando corpo, depois virou um portal, que inclusive hoje ele está em fase de remodelação, né? Foi crescendo, aí entrou para as redes todas, de entrar para as redes a gente começou a marcar meets, encontros, seminários, a coisa foi crescendo, delegações nacionais e internacionais, então a coisa que era uma informação, era troca de informação, era alguma coisa de artigos, de publicações, passou a ser troca efetiva entre os atores e virou um grande hub o negócio do varejo, né? E a gente está aí para fazer 10 anos, estou feliz, é um dos empreendimentos que eu toco hoje. Foi exatamente por você ser empreendedor que
me pegou uma peça, porque de fato o negócio do varejo, 10 anos é um tempo muito legal. O que eu li 1 ano e 1 mês aqui é que você é conselheiro de inovação e diretor de inovação também da Associação Brasileira da Indústria, Equipamento e Serviço para o Varejo. Aí eu li aqui 1 ano e 3 meses, aí eu me confundi todo, mas só para você me corrigiu muito bem, por sinal, o negócio do varejo é bem interessante. 10 anos... Enrola bem, eu estou falando nas coisas também, então quando eu vejo, eu não sei dizer, eu gosto. E olha, eu vi uma coisa muito legal aqui também, que você já foi proprietário de bar, né? Acrópole Bar e Restaurante. Eu acho que eu fui teu cliente. Deve ter sido. A Acrópole foi, eu acho que, assim, foi uma das principais casas de Niterói, né? Ela tinha um restaurante de alta gastronomia no primeiro piso e no segundo piso tinha um clube privê, né? A gente tinha desde shows de jazz até mesmo pista de dança, mas no primeiro piso a gente tinha alta gastronomia, vários chefes de cozinha que hoje são celebrados, cozinharam, passaram por lá comigo, lá fazendo eventos, coisas, Clóvis Agô, Francesco Carli, Carla Pernambuco, vários estiveram por lá com a gente, fora a gente teve pelo menos 3 chefes estrangeiros. Era uma referência em Niterói, né? Era uma referência de alta gastronomia, a gente foi premiado nós ficamos 11 anos no ar, né? E durante 8 anos consecutivos fomos eleitos a melhor casa, fomos eleitos a melhor casa pelo Off-Rio, pela Folha de São Paulo também, né? Então a gente tinha uma relação muito boa com os players do Rio de Janeiro também, eu era sempre fui amigo de todo mundo, né? E a Acrópole foi uma celebração muito grande. Teve a Acrópole, teve a Madame Caos, que foi uma boate disruptiva, né? Uma boate nova-iorquina, bem underground. Tiveram outros projetos também de eventos e tudo. É o que eu falei, eu estou em casa. Eu com certeza fui seu cliente na Acrópole e na Devassa. Isso. O Madame Caos eu não lembro, mas esses dois eu lembro. Acrópole e Devassa, nossa, eu frequentei também muito. Estive por lá. Muito. Posso falar bem. Nessa época, eu acho que eu tive uma namorada em Niterói, uma coisa assim. Eu andava muito em Caraí, Saco de São Francisco, a parte, né, do litorâneo. Era na praia de São Francisco. Então, andava muito, muito, muito mesmo. E esses nomes são. O restaurante, com certeza. O Devassa também, quem nunca sentou no Devassa, à beira-mar, aí eu acho que todo mundo. A gente foi a primeira franquia do Devassa no Rio de Janeiro, foi a nossa, né? Os donos do Devassa são muito amigos. Ricardo, foram 2 situações bem diferentes, né, nessa pandemia. O varejo, de alguma forma, se reinventou, se adaptou e conseguiu seguir, né? Algumas empresas, inclusive, tiveram aí momentos que a gente pouco esperava. A gente com 80%, 90% do faturamento pré-pandemia. Quer dizer, um negócio surpreendente. Já o entretenimento, não. O entretenimento foi a estaca zero, praticamente. Né? Ele acabou... Quem não conseguiu... Aliás, poucos são os modelos que conseguiram se sustentar nesse momento de pandemia, porque a necessidade do entretenimento é você estar ali com o público, no caso do restaurante mais badalado, né, das casas enfim, esses nightclubs que a gente tinha aqui, todos fechados, ainda não reabriram. Então, eu imagino que tenha sido um desafio. Você teve muita demanda para buscar soluções para esses players? Sim, a gente está vivendo, bom até, foi bom essa sua colocação, porque eu vejo, Escudeiro, que a gente tem um cenário muito bem claro para o varejo, né, nessa época da pandemia, né? Primeiro que praticamente 1/3 do varejo nunca parou, né? A gente tem que considerar que farmácia, supermercado, padaria, pet shop, material de construção, esses serviços nunca pararam no varejo, né? Eles tiveram, naturalmente, picos de queda de faturamento por não presença na loja, ou um aumento de faturamento se já estavam seu e-commerce já funcionando. Então teve um arranjo aí, mas esse 1/3 nunca parou. Aí tem a parcela do varejo, que varejo, não sei se ele é varejo físico ou digital, não faz diferença, tudo é varejo, né? Tudo é comércio. Então tem a parte do e-commerce, que é uma parte que era muito pequena percentualmente em relação ao varejo total no Brasil, eu acho que é algo em torno de 6%, dependendo da pesquisa que você colha, tá? Então, se somando esse 1/3 mais 6%, um pouco menos de 50% do varejo nunca parou.
Então, um pouco mais da metade ficou absolutamente paralisado. Esses tiveram uma perda assim, assuntosa, assim, de cair faturamento de 100 para 20, para 15%. O que eu faço? Vários setores, varejo de moda sofrendo, e outros varejos também sofrendo. Mas eu acho que esse momento, eu nem falei do entretenimento ainda, estou falando só de varejo por enquanto, Claro. isso possibilitou, tá? A gente falava muito de transformação digital, muito do digital, que um dia eu vou me digitalizar, etc. E tal. Um dia. Um dia, eu acho que a gente está vivendo agora uma aceleração digital, não é uma transformação digital. A gente tem que ser obrigado a acelerar dentro daquilo que eram nossas possibilidades. Eu falo isso se você é pequeno, médio ou grande, tá? Se você tem cultura já de gestão, se você não tem cultura de gestão, se você já tem governança, eu acho que os grandes não estão sofrendo nessa crise a termos geral, os grandes não estão sofrendo na crise, vão passar por essa crise. Os médios, sim, já têm uma capilaridade, já têm um faturamento, já têm um nível de gestão. Os que já tinham feito a transformação digital seguindo em frente, os que não fizeram correndo para fazer isso, tá? Os pequenos sofrendo muita coisa. E aqueles pequenininhos, que é o botequinho, a vendinha da esquina, aquele negócio, eu acho que daqui a pouco passa e está de novo no ar, porque tem um nível de informalidade que continua a existir e vai tocar a vida para frente. Então, como boa parte do varejo é do pequeno, né? Boa parte do varejo sangrou mesmo, não teve jeito, não teve saída. Mas eu acho que isso não é um problema do varejo, é um problema de todos os setores que foram acometidos por essa loucura que é a pandemia, que é uma coisa completamente sem referência, sem precedente. A gente não tem previsão do que vai acontecer, e quando vai ter uma vacina, quando a gente vai realmente estar livre do isolamento, do distanciamento social. Então a gente tem que se reinventar, como você mesmo falou, Escudeiro, se reinventar. Eu acho que o varejo, ele vive, aí respondendo mais diretamente a sua questão, vive uma questão da retomada, e a gente tem um plano em relação a isso, porque o negócio do varejo gerou uma outra empresa chamada On Retail, que é uma aceleradora de conhecimento, e o negócio do varejo e o On Retail, ela pensa num plano de retomada, que tem dois módulos, sobrevivência e reinvenção. Ao mesmo tempo que você tem que fazer um estresse de sobrevivência, de um lado, para você estar vivo, enquanto o seu negócio tem que funcionar, sob aparelhos ou não, ou se você tiver organizado tudo bem, se tocou a vida para frente, tem um lado da reinvenção, de que é o mais rápido possível você fazer o processo de aceleração digital, ou, se for uma escolha, você refazer o seu modelo de negócio, ou fechar o seu negócio, ou avançar com o seu negócio. É caso a caso, Escudeiro. Não tem uma regra geral, é caso a caso. Eu acho verdade. Não tem jeito. Já o entretenimento, eu acredito que o entretenimento está de castigo por um bom tempo, né? Não tem jeito. Tá? Sentou no banco dos réus, é que nem o turismo. O que você faz? Você vai para o hotel agora? Um de nós vai pegar e vai para o hotel. Eu sei que já tem pessoas indo, já tem hotéis fazendo os seus procedimentos, e eu acho até que começou a ter um relaxamento um pouco mais em relação a isso, e uns procedimentos de cuidados especiais que os hotéis estão tendo agora, os restaurantes, etc. Mas a gente realmente não tem como fazer uma aglomeração hoje. Não tem como nós fazermos. Então, se você for para o hotel hoje, ele tem menos disponibilidade de quartos, ele tem menos disponibilidade de atividades colocadas. Ele está funcionando hoje, está voltando hoje, isso é uma alegria para a gente, claro, mas assim, a parte de entretenimento, e não só de entretenimento, diversão, eu acho também a parte de eventos que são corporativos também, totalmente paralisados, entendeu? Paralisados agora, ou eles são online ou não existem os eventos corporativos. Então, a gente vive realmente esse drama, é um mercado que parou e volta no que vem. Não tem jeito. Eventos sociais também, né? Eventos de casamento, debutante. Também, você também. Casamento, 15 anos, bodas, 15 anos, você vê esse mercado. É um mercado absolutamente paralisado. É claro que você pode fazer uma formatura depois, uma cerimônia depois. É claro que você pode, não sei, né? Vai ter que combinar também com as meninas. Depois, né? De repente você casa agora e depois faz a festa depois. De repente você tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de nuance. Mas, assim, a termo geral, é um mercado absolutamente atingido. Eu conheço pessoas nesse mercado. Minha própria esposa, ela trabalha com alguma coisa ligada a casamentos, ela tem uma presença digital muito grande nesse sentido, e a gente sabe como o mercado está sofrendo, mas a gente tem que olhar para isso tudo, e eu acho assim, as grandes mudanças da humanidade, os grandes ciclos de mudança da humanidade se deram em crashes, em guerras, em pandemia. Então isso gera, ao mesmo tempo que gera um grande, dilacera a gente,
famílias, negócios e as pessoas falecem, é uma tristeza isso, uma parcela significativa falece. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de oportunidades à nossa frente. Eu acho que a gente tem que olhar positivamente para o cenário, pensar que a gente pode transformar esse cenário realmente para um mundo melhor, sem ser chavão, sem ser... Sem dúvida, cara. Ricardo, eu lembro no início da pandemia, quando a gente começou a, de fato, migrar para o varejo digital, eu tenho muito costume, né? Fico muito tempo nos Estados Unidos, então eu acabo já adotando aquela cultura, então eu compro muita coisa pela internet, né? Muita coisa pela Amazon, muita coisa por sites diversos lá, já é um movimento natural. Mas aqui no Brasil ainda era muito diferente a experiência da compra online, né? Primeiro, porque você não tem tantas opções online, não tinha, pelo menos. Segundo, porque a logística é muito ruim, né? Se demorava aí 2, 3 semanas para receber o produto, né? Lá chega, às vezes, no dia seguinte, né? E eu lembro que no início da pandemia eu comprei algumas coisas e ainda estava nesse processo. E agora, fazendo compras, já, quantos meses que a gente tem? Começou em março, né? A gente está em quase 5 meses. Como mudou? Né? Eu já consigo comprar coisas agora e receber daqui a amanhã, às vezes. Chega no dia seguinte, como acontece lá nos Estados Unidos. Então, foi uma adaptação, de fato, muito rápida. Né? Foi uma aceleração nos processos muito incrível. E claro que a gente entende que esse cenário é muito específico, né? E outros não puderam fazer absolutamente nada. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando a gente enxerga essas soluções no mundo digital, quando a gente percebe que existem vários mecanismos hoje, várias ferramentas à disposição, muitas gratuitas, né? Muitas que você não precisa desembolsar dinheiro nenhum. O que você imagina, já que a gente está falando de empreendedorismo, o que você imagina nesse futuro? O que a pessoa tem que pensar primeiro antes de abrir o negócio? Eu fiz uma pergunta há um tempo atrás, não lembro agora qual foi o papo, porque existe, quando você faz um site hoje, né, o pensamento é mobile first, quer dizer, vamos primeiro fazer a coisa nos dispositivos móveis, depois a gente pensa no desktop. O desktop está caindo em desuso, né, dia a dia. O cara tem que pensar primeiro o negócio digital para depois pensar no físico, ou isso é um pouco de exagero? Eu acho que não é nem exagero, nem é um pensamento absolutamente errado. Eu acho assim, primeiro, pegar a primeira parte da sua fala, eu sou o diretor de varejo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e essa sua fala é verdadeira. O e-commerce sustentou realmente o caos que se tornou a pandemia. O e-commerce deu um verdadeiro show nesse momento, conseguindo entregar para quase todo mundo, né, todos os produtos em tese, né, a termo geral. Então, isso foi muito positivo para a gente. A nossa logística foi testada e aprovada. É claro que existiam problemas anteriores sabe, que carga chegando no Rio de Janeiro é complicada, a gente tem alguns problemas de violência, de segurança e tal, mas, a termo geral, o e-commerce mostrou um vigor muito grande. E eu não sei, a gente não tem ainda noção qual o tamanho que o e-commerce vai ganhar em relação ao varejo total, mas pelo menos dobrar de tamanho, se não triplicar no percentual, vai chegar lá, com certeza. Mas, voltando à sua questão, que era mais ligada... Pensar no digital primeiro, né? Estrutural. Pensar o negócio, eu penso o negócio, independente se ele ser físico ou digital, eu penso o negócio, eu penso marca, eu penso propósito, eu penso promessa, o que eu estou querendo trazer, qual o ecossistema que eu quero atingir, qual o consumidor que eu quero atingir. Eu acho que hoje os negócios, a gente tem que pensar numa consciência muito maior, tem que ser muito mais conscientes os negócios hoje. O mundo está muito interligado, muito conectado, as informações correm rápido, as pessoas não perdoam determinados tipos de atitude das marcas mais. As marcas hoje elas têm que ser plurais, têm que apoiar a diversidade, não pode ter problemas de ligados a racismo, tem que ter inclusão, tem que pensar na consciência do meio ambiente. Eu acho que, independente de qualquer coisa, você tem que ter essa consciência de um mundo que está mudando. A primeira coisa é essa. Tá? Segundo, o que você quer fazer?
né? Quem você quer atingir? Então, eu acho que qualquer tipo de negócio ele tem que solucionar algum tipo de problema. Ou tem necessidade de comer e aquela comida chega a tempo para mim, da maneira saudável e positiva. Eu já fui dono de restaurante, sei como é que funciona isso, né? Então, eu tenho que pensar, essa comida vai atingir quem? Qual a faixa etária? Aquele estudo todo que vocês estão acostumados, como médicos, professores que vocês são, como pessoas de ensino também, de conhecimento, a gente tem que fazer nosso estudo de caso, antes de colocar qualquer coisa no ar, antes de eu pensar. Agora, naturalmente hoje, a equação é muito maior, porque o digital, né, o mindset digital é um pensamento diferente do que a gente tinha antigamente. A gente tinha um pensamento linear, em que a gente abriu uma loja, testava aquele mercado de fundo, não conhecia muito bem o nosso cliente, ia acertando no caminho. Agora não, agora você publica uma coisa, publica o programa de hoje do M, eu publico alguma coisa no meu Instagram, isso reverbera de uma maneira muito grande, né? Positivamente ou negativamente, isso vai te trazer respostas. Então, é um mundo digital muito mais dinâmico, que pivota muito mais, em que você tem que ter um pensamento de startup, de o tempo todo estar se reinventando, o tempo todo estar encontrando. Às vezes você abre uma coisa pensando que vai atingir um público, acaba atingindo o outro, não atinge aquele público que você estava pensando. Mas eu acho que o pensamento digital, o mindset digital, é fundamental nesse momento agora. Ele que está trazendo atração para que a economia funcione, em boa parte dela, e eu acho que olhar para isso, o tamanho disso, a penetração disso, vai depender daquilo tipo de negócio, do setor que você está montando e do tamanho que você está montando, né? Se eu sou um comércio pequeno, eu estou pensando em soluções de e-commerce pequeno, de WhatsApp, de você, de repente, até fazer um live streaming hoje, né? Um live commerce está funcionando muito bem. Eu estou pensando em coisas menores. Se eu sou um gigante, eu tenho que pensar em muito mais, eu tenho que pensar em ecossistema como um todo, né? Eu tenho que pensar em muita coisa acontecendo em torno disso. Então, eu acredito, não sei se eu respondi a sua questão. Não, acho que muito bem, inclusive. Eu acredito que a gente tem que assim, fazer uma reeducação de mindset de negócio. Né? Os negócios vão virar 100% digitais mesmo, porque eu mesmo fazendo parte da associação, eu acredito que a gente vai ser cada vez mais híbrido, a gente cada vez mais é marca, cada vez mais é propósto por trás. Então não interessa. As fronteiras, elas diminuem também, né? A fronteira que o camarada tinha na lojinha ali do bairro, ela pode se expandir, né? Então é um desafio, porque é aquilo que você bem disse, ele estava acostumado ali com um determinado público, estava acostumado com aquelas pessoas, né? com aqueles gostos ali muito específicos daquela região, e agora ele tem a possibilidade de atingir um público muito maior, falar com gente muito mais diversa, e é claro que é uma oportunidade, e é óbvio que isso também é um grande desafio. Gente, é uma oportunidade imensa, desculpe, Sandro, tranquilo. É uma oportunidade imensa, porque você falou um outro dado interessante. O comércio de bairro vai continuar existindo, aquela coisa próxima vai continuar existindo, vai ganhar uma força muito grande, porque ele conhece muito bem as pessoas que estão ali. Mas ele tem essa possibilidade que você acabou de dizer, de aumentar drasticamente e positivamente o acesso e o trabalho deles. Desculpe, Sandro, eu acabei de interromper. Tranquilo. É bom que o CRM dele agora ficou digital, né? Ele não fica só no CRM, no papel ali na caneta, literalmente. Mas antes da gente começar, eu estava lendo um artigo, antes da gente começar o programa, que tem a ver com o que a gente está falando, o título é o lead, antigos modelos de gestão para óticas não funcionam mais. É um artigo bem interessante falando que as óticas têm que se readaptar. Gente, eu uso óculos. E, assim, eu uso óculos para longe e para perto. Então, é aquela coisa... E eu nunca comprei óculos pela internet. Eu comprei já várias coisas pela internet, mas óculos, de fato, eu não tinha parado para pensar nisso. A gente, uma vez, há algum tempo atrás, a gente falou num programa aqui, Márcio, sobre esse segmento de ótica, né? O quão difícil seria. Agora, esse segmento parece que a ficha caiu, né? Com esse tempo todo que já passou de pandemia, e eles estão agora se reinventando. Assim, porque o lance é experimentar, né, Sandro? Eu lembro que a gente, quando bateu esse papo, eu até lembrei que tinham alguns aplicativos que você já conseguia simular como é que os óculos iam ficar no seu rosto, mais ou menos, né? Tem muita coisa desenvolvida nesse sentido. Eu não sei se é suficiente, mas é um caminho. Até porque você pegar o óculos numa ótica hoje,
né, num shopping, você está correndo risco, né? Porque você está entrando no shopping, entrando na loja, pegando um produto que você não sabe se está bem higienizado e colocando no rosto. Mas eu acho que, independente da pandemia, isso era um caminho, como o escudeiro mesmo Sim. falou, é um caminho que ia acontecer. Já existia esse tipo de movimento. Eu todo ano levo, pelo menos para 2 ou 3 países do mundo, levo delegações de executivos para conhecer o que está acontecendo no mundo do varejo, do consumo, do e-commerce, do futuro. Eu levo as pessoas, levo esses executivos, a gente transita em modelos de negócio, não só em lojas, em quartéis generais de empresa, com o que esses executivos estão pensando. E isso daí tudo da ótica que você acabou de falar, Sandro, isso já acontecia lá fora. O Warby Park ele já é um modelo que já tem anos já, e funcionando, de você entrar na loja, comprar um par de óculos e o outro ser dado para a comunidade, entendeu? Você está doando, você pagou um, leva 2, mas o segundo é para a comunidade. O senso de comunidade, o senso de você tratar a ótica com um grande showroom, entendeu? E a gente tem algumas dificuldades, porque tem algumas coisas que não são padronizadas no Brasil. Por exemplo, um tênis, se você for comprar um tênis da Nike, da Adidas, ele é o mesmo tamanho na Europa e Estados Unidos a vida toda. Você não precisa ir lá experimentar. Você comprou e botou. Né? Isso chegou aqui agora, né? Essa coisa no sapato chegou, né? É claro que muitas mulheres, principalmente o público feminino, acho que o masculino, não sei se eu estou sendo preconceituoso na minha fala, gosta muito de acessórios e vai muito nas lojas. Né? Gosta de muito presencialmente tocar e ver esse tipo de coisa. Mas cada vez mais todos os públicos, masculino e feminino, estão comprando pela internet sapatos, óculos, tudo. Né? É claro que a gente vai ter ainda o prazer de estar nas lojas, mas as lojas acabam se tornando centro de experiência, centro de experimentação, de distribuição, de expressão da marca. Eu acho que as lojas vão acabar sendo cada vez mais. Eu acho que vai ter uma separação. O varejo essencial, né? O varejo de experiência. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos aí. E são muitos pensamentos, muitos desafios, né? Porque por mais que a gente consiga ver, por exemplo, no caso que o Sandro colocou aqui para a gente da ótica, por mais que a gente consiga visualmente entender como ficaria isso no corpo, né? Isso no rosto, não sente o peso, não sabe se está incomodando na orelha. Né? Tem uma série de questões aí que não dá para resolver. O óculos não é só você meio que colocar ele virtualmente no rosto. Você tem que experimentar, você tem que ver se ele encaixa legal. Está incomodando aqui. Está incomodando, dependendo do formato do rosto e tal. A própria Amazon chegou no Brasil vendendo livros, né? Além de vinhos, eu sou viciado em livros também. Então, assim, eu adoro ir numa livraria. Adoro. É um programa que me diverte muito, que me deixa muito feliz. E aí você chega numa... Mas não é qualquer livraria, tá? Não é qualquer livraria. Eu entro na livraria e consulto quanto que a Amazon está cobrando, quanto que as outras estão cobrando. Eu consulto. Sim. Às vezes é mais caro um pouquinho na livraria, a diferença pequena eu levo. Já leva. É muito grande, tudo bem, já viu. Mas eu não deixo de fazer o programa da livraria, acabo sempre levando alguma coisa da livraria. E o programa da livraria é um programa cultural, é um programa de você ir num café, de você folhear o livro, de você levar um ou não, ficar na dúvida, voltar novamente para testar, para ver como é que é. Esse tipo de coisa não vai se perder se você conseguir fazer. Né? Se os varejistas conseguirem fazer um espaço que seja menos transacional, que a transação seja a consequência daquilo que você esteja na presença do local, e mais um espaço de experimentação, de experiência, de que você está de conhecimento ali, junto com pessoas que saibam informar e educar o consumidor, você acaba levando uma bolsa sim. Você pode levar uma bolsa sim, sem problema nenhum. Mas é claro que muitas coisas a gente também ganhou com o Covid agora, com essa pandemia. A gente criou um comportamento em boa parte do público que não tinha esse comportamento de comprar no digital, né, comprar pelo e-commerce e outras formas, não é só e-commerce, né, tem outras formas também de consumo, social commerce, tem vários eles, tá? Criaram essa cultura e passaram a consumir e viram que não era complicado. Então, aquela pessoa que ia sempre para o supermercado, ela agora conseguiu fazer todas as compras do supermercado em casa e aí ela está feliz agora. Por que e olha, que é uma experiência que era ruim. Eu já havia feito compra no supermercado. Pois era terrível, né? Terrível. E melhorou muito, melhorou o prazo, melhorou a qualidade do produto entregue, melhorou as condições de entrega. Quer dizer, hoje vem numa embalagem bacana, é bem organizado. Então, eles evoluíram muito e foi muito rápido.
Agora, essa questão da experiência, eu vou dar uma opinião que é muito minha. Eu não acredito que esse negócio vá durar muito tempo, não. Eu acho que esse comportamento que a gente adquiriu, não, esse medo de sair, coisas, sabe? Eu acredito Deu uma que falhada. Opa, cortou. Não, eu estou falando do medo das pessoas de irem aos locais, né, de tocarem nas coisas, de segurarem ali, seja lá um óculos ou um livro, né? Eu acho que isso vai acabar. As pessoas vão voltar à vida normal, que elas vão conseguir, de fato, se livrar desse fantasma aí do Covid, até porque esse troço não é para sempre. A gente vai ter aí, se não uma vacina, ou as pessoas vão ficar imunizadas, não tem outro jeito, gente. Vai ser assim, vai acontecer. Então, eu não decreto ali o rest in peace do varejo presencial, não. Eu acho que a coisa vai voltar, e vai voltar nesse formato aí que você falou, um formato mais inteligente, mais atraente, que proporciona uma experiência mais bacana, né? Por quê? Porque, de fato, a única coisa que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão ficar mais exigentes na hora de entrar, com limpeza, com uma série de condições aí, e aí é um bom, né? É um bom legado dessa maluquice aí que a gente está vivendo. E muito impregnado de serviço, né? E muito impregnado de serviço. Sim, o varejo, cada vez mais, tem que estar impregnado de serviços, né? Então, você vai só numa loja comprar alguma bolsa ou um sapato, você tem todo um serviço que é colocado ali em torno daquilo, que pode acontecer, que vai fazer diferença agora. O serviço. O encantamento, né? O encantamento agora é tudo. Gente, quando a gente chega na metade da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui no M, a gente tem o nosso momento audiência, aquele momento que a gente atende a turma que nos prestigia. E o pessoal manda mesmo. O Sérgio, por exemplo, o Sérgio Ricardo, ele mandou aqui pra gente. Eu não sei se é Sérgio E. Ricardo ou Sérgio Ricardo, mas enfim, deve ser um nome composto. Ele manda aqui pra gente o seguinte: agora é lei. Receitas médicas ou odontológicas têm o prazo de validade prorrogado enquanto as medidas de isolamento para contenção do novo coronavírus estiverem valendo. Aí, isso eu não sabia. Interessante. Entendeu? Outra aqui, o Rodrigo. Cadê? Está aqui. Bom, o hype da internet continua sendo política, né? A política está bombando, né? Está bombando na internet. Ele coloca aqui o seguinte: o Rodrigo, não se preocupe com as pessoas que estão roubando ou copiando o seu trabalho. Preocupe-se quando elas não estiverem fazendo isso. É verdade. É verdade. Muito bom isso. A Simone, é proibido desistir. Respira fundo e continua. Muito bom, Simone. Gostei também. Muito bom. Qual é a outra aqui? Dani. Eu não tenho que concordar com uma pessoa para gostar dela ou respeitá-la. Isso é filosófico. Isso é filosófico. E é importante pra caramba nesse momento que a gente vive de polarização, né? Você gosta da pessoa, cara, você tem todo o direito de não concordar e continuar gostando dela, cara. E continuarem amigos. E dar um abraço depois e parar de brigar com o amiguinho. Não faz isso não. Você vê, isso é uma coisa assim, é um drama do que a gente está vivendo, e até não só no Brasil, em alguns países do mundo também. Isso não é um problema que a gente está vivendo só aqui no Brasil. Essa polarização, ela é ruim, é péssima. Eu gosto de tratar isso como parte do aprendizado da gente enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, para evoluir mais para frente. É triste, mas nós estamos pagando a conta desse momento de tentar equilibrar esse jogo no sentido não de não tornar isso um conflito, né? Então a gente não consegue conversar sobre vacina e não consegue conversar sobre qualquer coisa qualquer coisa. Publicado no cachorro, papagaio, qualquer coisa hoje. Realmente isso era briga de futebol. Você tinha outro, você reclamava, brigava, no dia seguinte estava todo mundo na praia pegando sol, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro assim. Não tem problema nenhum. Agora, hoje em dia, isso virou uma guerra de você julgar os valores e tem essa política de cancelamento que eu acho horrível isso. Acho o fim isso, mas a gente tem que estar atento aos movimentos da sociedade, como ela se dá, né? Aliás, a gente fala muito sobre isso também, política de cancelamento. Deixa eu só terminar aqui a nossa audiência. O Luiz Cláudio
mandou para a gente: discordar do presidente não significa apoiar o PT. Existe vida inteligente além dessa disputa. E a gente estava falando sobre discordar, né, de opiniões. Sempre tem aqui um que vai pela política. O Carlos Eduardo: falta um dia a menos para a gente se ver de novo. É legal. Ótimo. Muito bom. E o Elivelton, se eu não me engano, bom, eu acho que deve ser Elivelton, que não estou entendendo a letra, ficou péssimo, mas diz o seguinte: notícia de hoje, ele fala de Trump sobre corte de impostos nos Estados Unidos anima bolsas mundiais. As bolsas mundiais operam em alta, impulsionadas pela possibilidade de corte de impostos sobre ganhos de capital nos Estados Unidos. Olha o Trump aí se mexendo. Não é bobo, não. Não. Alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita alguma coisa não. Muitas coisas devem ser feitas. Verdade. A gente, do mesmo jeito que a gente cobra essa agilidade das empresas, nos cobramos enquanto profissionais, que a gente tem que melhorar, tem que acelerar a sua digitalização, entender como é que está esse novo mindset. Então, a gente tem que cobrar isso dos governos também, isso faz parte. Né? Somos nós, o governo somos nós. A gente tem que colocar isso para frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Acabou nossa audiência, meu amigo Sandro? Acabou aqui nossa audiência. Tem mais uma, mas vou guardar para o final, porque essa aqui é bem bacana para a gente falar depois. Eu queria só fazer um momento dica de livro, que é para a gente já engrenar e não ter outra interrupção. Vou só escrever a pergunta aqui para eu não esquecer. Aí. Enquanto você escreve a pergunta, eu vou abrir um momento, dica de livro, e vou sugerir o livro da Harvard Business School, Tomando as Melhores Decisões. É um livro da série Harvard Business School, da editora Campos. É muito, muito legal. Gestão orientada para resultados. Então, ele dá assim, umas dicas de resolver problemas mais rapidamente, aprender com seus erros, escolher os melhores processos decisórios, ou pelo menos dar indícios, né? Porque receita de bolo não dá, né, também. O livro ele não dá para adivinhar, né, todos os problemas e as particularidades. Obrigado. Às vezes a língua trava, faz parte. Mas é um livro bem interessante. Indico e é uma leitura bem bacana, principalmente para quem é empreendedor, para quem está aí na labuta, né, do empreendedorismo. Agora é com vocês, que, por favor, vamos deixar o convidado dar a última dica. Vamos lá, Márcio. Tá bom. Eu vou dar uma dica que eu acho, Sandro, que eu já dei, mas são muitos programas. Então não me culpem, não me julguem se eu der a dica de novo. Mas é porque ela é muito pertinente com o papo de hoje, que é a estratégia do Oceano Azul. Eu acho que eu já falei, eu não estou lembrado direito, mas se eu não falei, eu estou falando agora. E é um livro maravilhoso, que justamente quando você entende o cenário que ele propõe, né, que é você buscar ali mercados onde não tenha tanta concorrência, não esteja tão canibalizado, não esteja tão lotado, né, crowd mesmo, de muitos players. Então, tem oportunidade para tudo quanto é lado. Quando a gente entende que é um caminho ali a ser seguido, vale a pena se esforçar um pouquinho para tentar achar esses nichos, essas oportunidades. É bem bacana. Você que não leu ainda já deve ter ouvido falar. E se você ouviu falar e não leu ainda, está perdendo tempo. Leia. Muito bom. Muito bom. Nós agora é com você, nosso convidado, Ricardo. Está com você a dica do livro para fechar aqui. Olha, tem um livro que eu venho indicando, porque eu acho que fala muito para esse momento, e é de uma pessoa, de um grande expert mundial, que eu acho que tem uma série de livros que são meio que obrigatórios para todo mundo, né? Que é o Simon Sinek, né? O Simon Sinek, ele tem um último livro que ele fez, é o chamado Jogo Infinito, né? Sim. O Jogo Infinito, esse livro é absolutamente fantástico, né? Fala muito para esse momento que a gente está agora, e até a contracapa dele diz tudo. Nós não podemos escolher o jogo, não podemos escolher as regras, mas podemos escolher como é que nós vamos jogar, né? Então, é o momento que a gente está vivendo. A gente não pode escolher o jogo que a gente está vivendo, a gente não pode escolher as regras, é um momento de total incerteza, mas a gente pode escolher como é que a gente vai jogar. A gente pode ser ativo, a gente pode correr atrás, pode fazer as coisas. É um livro que fala muito do propósito das coisas, como você se equaliza nessa situação de incerteza total. É um dos livros do momento, eu acho que é uma leitura obrigatória, O Jogo Infinito, do Simon Sinek.
Legal. Muito Aliás, bem. esse autor tá bombando. Todo mundo aqui cita um livro desse autor. Muito Verdade. legal. É o Porquê, né? Que é dele também. Né? Conhece o porquê, entendendo o porquê. Isso. É Né? sensacional. Toda hora tem alguém que faz referência a ele. De fato, vale mesmo. Vale essa pegada do Simon, é muito boa. Bom, você ia fazer uma pergunta, né, meu amigo Eu vou. Mister Escudeiro? Diga lá. Eu vou fazer uma pergunta que é aproveitando nosso papo de polarização, e a pergunta é em cima disso, cara, mas não é polêmica, não. Vai polemizar, isso que eu ia perguntar. Vai polemizar? Não, ela é bem estratégica, assim, de polêmica, acho que ela não. Eu acho, Sandro, acho que a galera não vai polemizar, mas hoje polemizam tudo, né? É verdade. Polemizam um copo de leite, você imagina o que eu vou perguntar. É o seguinte, a gente vendo hoje um movimento que não é um movimento só dos Estados Unidos, é um movimento global com relação à China. Quer dizer, um afastamento que vem ocorrendo, que começou ainda na pré-pandemia, mas muito devagar, e que acelerou durante a pandemia, né? Por causa do vírus e de uma série de outras questões. Acusam a China de um expansionismo geopolítico, né, de uma interferência em territórios, enfim, a coisa vem se agravando, e países da Europa, os Estados Unidos e o próprio Brasil já pensam em adotar medidas com relação à China. A gente sabe que a China produz quase tudo que a gente consome, né? E não é de um dia para o outro que você vira essa chavinha. Você acha que essa brigalhada toda que está havendo, Ricardo, vai afetar de alguma forma o varejo, principalmente o varejo aqui no Brasil, que é muito dependente dos produtos chineses? Eu não estou falando daqui do Brasil, que é muito dependente, como se o resto do mundo não fosse, mas é que nós somos também muito dependentes dos produtos de lá. Você vê isso como uma preocupação? Eu vejo isso com preocupação, eu vou dar aqui minha opinião, mas vejo como uma oportunidade também para as nossas indústrias, que elas podem se apropriar um pouco dessa manufatura que é feita lá. Mas, de qualquer forma, o varejo, como é que fica nessa história toda? Olha, essa discussão que mundial, isso daí já estava ocorrendo antes da pandemia, né? A própria eleição do Trump fez um movimento pelos republicanos de retornar com as indústrias americanas para os Estados Unidos, né? Produzir nos Estados Unidos para geração de emprego. Ele estava, independente de gostar ou não do Trump, ele diminuiu o desemprego, aumentou as possibilidades de investimento nos Estados Unidos. A economia teve o pleno emprego lá durante um bom tempo. Pleno emprego, a economia estava voando nos Estados Unidos antes da pandemia. Nesse ponto ele fez isso e fez o papel dele como grande potência de querer de manter os Estados Unidos como uma grande potência mundial. Agora, do outro lado, tem a China também, que cresce numa velocidade exponencial e também quer ser uma potência mundial. Então, esse arranjo sempre existiu na humanidade, sempre vai existir, agora com outras características, outros condicionantes nesse campo de batalha. Atinge todo mundo, mas esse sinal da pandemia, quando veio a pandemia, deu um certo alerta de dependência de alguns mercados, né, para alguma produção que está na China. Então, alguns mercados estão fazendo alguns movimentos, outros vão renegociar suas posições e outros vão manter. A gente não sabe como vai acabar isso ainda, tá? Eu acho que o varejo brasileiro em si, a gente tem excelentes players hoje, que são exemplos. Você pega a Magazine Luiza, é um grande exemplo hoje, um mindset totalmente digital, fazendo um trabalho absolutamente fantástico. Existem várias marcas, tem aqui o grupo de moda aqui do Rio de Janeiro, o Grupo Soma, que é o grupo da Alemanha, que está fazendo um trabalho super bacana. Você tem várias marcas, como o grupo argentino-brasileiro, Mercado Livre, na maior da América Latina aí, já superando todas as empresas em bolsa. Então, todos se preparando para a chegada na Amazon, que é um player muito grande, e sem falar ainda que a Alibaba não chegou aqui ainda. Né? Então a gente vai ter vai ter assim, nos grandes varejistas vai ter B2W, vai ter Mercado Livre, vai ter Magazine Luiza, vão ter grandes players no mercado de moda, C&A, vai ter Riachuelo, vão continuar a existir esses grandes players, tá? Vão chegar a esses outros, e todo mundo, eu acho, que vai começar a trabalhar num regime, pelo menos os grandes, num regime de ecossistema, né? Que você tem a sua nave-mãe, que é a sua grande empresa, e abarca uma série de parceiros no ecossistema todo, se retroalimenta para que isso daí não pare nunca, né? Aí tem um sistema de varejo, serviço e indústria funcionando por completo. Então, você não vê uma escassez de determinados produtos com essa mudança de cenário? Porque
não é tão simples em todos os sentidos, né? A produção na China é muito barata. Então, quando você compra o tecido da China para poder gerar aqui o produto final, ou quando você compra algum, né, componente e compra num preço melhor, isso interfere aqui na venda, né? Isso, no custo do teu produto. Claro. Nesse sentido, é que é a minha preocupação. Será que esse embate, né, essas mudanças, elas vão impactar no varejo no sentido do produto mesmo, que o cara vai ter que fazer um ajuste? Com certeza vai impactar, mas eu acho que a gente está mais escolado para essa briga, tá? Talvez a gente não era o tamanho da China a nível de faturamento e a nível de transformação digital, a nível de. A China está na frente até dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos é inovação, a China é futuro. Então é diferente. São colocações absolutamente diferentes. Agora, o produto deles sempre chegou muito mais barato aqui, mas existe um outro ponto. Muitas pessoas estão questionando hoje como esse produto chega mais barato aqui. Se tem uma mão de obra escrava, né? Se tem escravo lá, se estão pagando pouco para as pessoas que trabalham lá, como aconteceu com a questão dos médicos cubanos, está acontecendo agora esses questionamentos na China, questionamentos na Rússia. Então não é só um questionamento de mercado economicamente falando, tem outros questionamentos. Eu acho que a China vai continuar fazendo negócios com o Brasil, vai continuar sendo um protagonista de negócios no Brasil, é bem-vinda, como todos são bem-vindos de fazer, mas quem tem que fazer o dever de casa são os brasileiros. É o governo brasileiro, a economia brasileira, esse regime de impostos que mata os empreendedores e mata qualquer tipo de negócio hoje. Eu tenho dupla cidadania, eu sou cidadão português e cidadão brasileiro. Você chega em Portugal, é completamente diferente você montar um negócio lá. É muito rápido, em 24 horas eu estou com o meu negócio totalmente pronto, em 4 dias eu fecho ele no máximo. Tá? E eu consigo ter verba governamental, consigo ter apoio. Na pandemia agora, eles viraram para todo o mercado de varejo e disseram, olha, você pode pegar empréstimo comigo, você não precisa pagar nos próximos 2 anos, a taxa de 0,3% ao ano, e você tem 6 anos para pagar. E se você não tiver como pagar, a gente até perdoa para a maior parte da dívida. Então, ou seja, ele tem que manter os negócios abertos, os empregos abertos, então o governo age como indutor nesse momento. Tá? Então o governo tem que ser indutor, ajudando a economia como um todo, não é o governo ser o economista, ele ajudar os negócios, tá? Ajudar sendo indutor do mercado. E, ao mesmo tempo, desburocratizar tudo isso. A gente precisa disso. A gente tem que cobrar a nossa classe política, não só do governo do executivo, mas da classe política também. Sem dúvida. Todas as formas que a gente tinha que cobrar antes de qualquer pandemia que estava aqui. Se a gente tivesse feito boa parte do dever de casa da gente a nível das reformas econômicas e estruturais do Brasil, porque o Brasil é um continente inteiro praticamente, tá? E o Brasil tem muito potencial, tem energia limpa, tem um agronegócio potente, tem um varejo cada vez mais inteligente e assim, interligado com o mundo inteiro. A gente tem muita coisa, tem que reaver nosso parque industrial mesmo, tem que melhorar nosso parque industrial, isso é fundamental. Mas o Brasil é um gigante também, ele está sempre top 10 do mundo na economia mundial. Então, o Brasil não é pequeno, o Brasil tem que mostrar isso. Então, a colocação que você está falando, Escudeiro, nós vamos passar por ela, eu não tenho uma resposta imediata para isso, mas eu tenho para dizer o seguinte, eles continuam com custo baixo, subsidiado pelo governo, eles continuam muito na frente no futuro a nível de questões de novas tecnologias, de digitalização de tudo isso, a gente está correndo atrás do chinês. E um parque industrial monstruoso, né? A gente não tem condições de absorver essa demanda de produção de forma alguma, mas é uma oportunidade, né? Mas a Coreia fez isso em 30 anos, a China fez isso em 30 anos, o Brasil tem que começar em algum momento, né? Em algum momento o Brasil tem que começar. Eu acho que os empresários brasileiros que viajam muito, estão sempre nesses congressos, nesses encontros, porque agora o mundo está absolutamente conectado, né? Mesmo não estando presente lá, eles estão fazendo muito do seu dever de casa, tá? Em relação a isso. Mas a gente precisa realmente ter uma participação cidadã mais efetiva nesse sentido. Eu não estou falando de apoiar a direita, a esquerda, centro, não estou falando nada disso. Arregaçar a manga e trabalhar em cima disso. Né? Um ambiente de negócios que seja melhor para todos nós, tá? Ricardo, a pandemia também fez com que muitas pessoas que ou ficaram desempregadas ou tiveram algum tipo de problema com seus respectivos empregos, tornar-se empreendedores. Né? Muita gente empreendendo em e-commerce, né? Muita gente empreendendo. Eu conheço vários, inclusive.
Só que empreender nesse país, meu amigo, não é fácil. Nossa. Não é fácil. Para você abrir demora, para você conseguir toda a documentação, alvará de tudo que você precisa. Enfim, é muita burocracia, como você falou aí. E outra coisa, né? Quem não está acostumado com o risco, né? Porque você, quando tem aquele teu salário lá, independente do que acontece, você já sabe que vai receber X, tantos mil por mês e tal, beleza, mas empreendedor, você não sabe nada, né? Você não tem certeza, você tem a certeza da incerteza. E durante a pandemia, a incerteza aumenta mais ainda, porque aí eu falo agora como empresário, e eu tenho uma agência, agência de comunicação e marketing, vai fazer 22 anos agora em novembro, dia 18. Parabéns. Você vê que são 22 anos que a gente já Insistindo, passou. né? Insistindo. Né? Insistindo ali, passamos por cada uma e, de fato, nunca pegamos, né? Nunca teve uma situação tão delicada quanto essa. E essa pegou a gente muito, muito, porque no LinkedIn você vê muito especialista de pandemia, de quarentena, que eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Mas enfim, mas o que me agonia muito, por exemplo, os nossos clientes, é a incerteza do retorno, são as autoridades, e aí eu falo em termos globais, e não Brasil especificamente, aquela coisa do mais 15 dias, mais tanto tempo, mas e nunca acaba, nunca termina. Então hoje a estratégia sempre foi tão fundamental, mas como você planejar, você ter uma estratégia, se você não pode fazer esse planejamento a médio e longo prazo. O planejamento hoje é praticamente semanal, às vezes diário. Né? Mas reuniões que eu tinha com clientes que eram mensais, hoje são semanais, alguns até são dia sim, dia não. Então, aumentou muito o volume de trabalho na agência, teve uma demanda realmente pelo digital muito grande, mas a gente também teve que renegociar praticamente todos os contratos, né? Porque as pessoas, a incerteza, o tempo que está durando, agora a previsão de uma vacina, a vacina, quando eu digo comprovadamente eficaz, não essa vacina agora que ninguém sabe da Rússia aí se vale, mas uma que tem a validação científica e tal, é ano que vem. Então, quer dizer, não adianta, esse ano a gente falou ainda há pouco num outro programa com alguém ligado ao mercado, que a gente já falou aqui, mercado de eventos, ninguém mais, todo mundo já mudou a data, todo mundo botou para 2021, não existe, festa de fim de ano, corporativa também não vai rolar, entendeu? Quando muito assim, online, mas o que a gente estava acostumado físico, é complicado a gente estar passando por uma situação onde você não consegue planejar, onde você não tem perspectiva, né, a médio e longo prazo. Mas eu acho que isso aí vai ao encontro da questão anterior que o Márcio Escudeiro trouxe e eu respondi para ele, que assim, a gente está num momento de incerteza e esse momento vai durar um bom tempo. Então a gente tem nossos clientes, nossos parceiros de negócio, a nossa família, né? A gente tem que conscientizar todo mundo. O ambiente de incerteza e tem que trabalhar com esse ambiente de certeza. Não adianta, desculpe o termo, não adianta a gente chorar por isso. Já deu tempo de a gente chorar por isso, quando começou em março, abril, agora já passou. A gente tem que ir à luta, sabendo que pode mudar cada coisa que a gente faz. Então a gente trabalha, eu ouvi ontem uma interessante do presidente de uma entidade, ontem que eu sou parceiro da BIEG, que eu sou diretor de lá, e ele falou, a gente trabalha o dobro e ganha metade, né? Exatamente. Então a gente está trabalhando mais, está ganhando menos, está se estressando mais em uma série de coisas. Verdade. É incerto para nossos parceiros e nossos clientes, é incerto para a gente, mas verdade. Esse é o ambiente. Então, eu acho que, nesse sentido, o mindset digital, né, eu acho que ele vem para ajudar, porque ele trabalha num daquele regime de inovação, de startup, de pivotagem completa, de estar mudando o modelo de negócio o tempo todo. Eu acho que quem for por esse lado, com essa forma de pensar, independente do que vai fazer, vai ter não é um conforto, mas vai ter um pouco mais de segurança, né? Ou menos de insegurança do que está fazendo, do que pode vir a fazer. Não quer dizer que vai acertar, não. Pode ser que porque quem empreende sabe que errar e acertar faz parte. Faz parte. Do jogo. A gente está vivendo um momento agora de risco absoluto, né? E a gente tem que lidar com isso. Né? Não tem jeito. A única coisa positiva uma das coisas positivas dessa pandemia é que a gente está vivendo, é como se tivesse uma guerra que não teve bomba, não explodiu nada. Então, acabar a pandemia, a gente vai sair na rua, os prédios vão estar no mesmo lugar, os edifícios, as ruas, vai estar todo mundo
no mesmo lugar as lojas. Pode ter gente quebrada, gente que não aguentou, gente que isso, aquilo, mas está tudo no mesmo lugar. A gente não vai precisar reconstruir fisicamente os lugares. A gente vai se reconstruir enquanto sociedade, enquanto negócio, enquanto famílias, etc. e tal, porque todo mundo foi afetado. Mas eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, entendeu? E juntando, Ricardo, o que você falou com o que o Sandro falou, da burocracia, né? Também é uma oportunidade para a gente rever essas ataduras que a gente tem no nosso modelo, né? Porque essa burocracia atrapalha tudo, atrapalha na hora do governo ajudar, atrapalha na hora do cara se manter com a empresa, né, Sandro? Imagina. Demais. A gente tem uma regra... A taxa tributária também, a gente paga tributo pra caceta. Mas as regras são horrorosas, né? Por exemplo, a gente tem muitas regras para o trabalho. Então, como é que vai flexibilizar o trabalho se a gente tem uma regra super encaixotada ali, que determina tudo, a hora que o cara acorda, a hora que o cara chega, a hora que o cara come, a hora que o cara sai, quanto ele ganha, e assim, você não tem flexibilização nenhuma disso. E você tem as regras para abrir a empresa, quer dizer, o cara com uma oportunidade hoje, vamos lá, eu perdi emprego, né, no meio da pandemia, mas eu sei cozinhar. Se eu tivesse que fazer comida em casa para poder, ou em algum lugar, uma lojinha, seja lá o que for, para entregar, que era uma coisa que podia dar certo, caraca, eu só ia fazer isso em 2023, porque não ia dar tempo de conseguir os alvarás, não ia dar tempo da vigilância sanitária verificar tudo que tinha para verificar. E outra, se eu tinha uma empresa e estava ali, porra, eu vou quebrar. Se eu fechasse essa empresa... Perdemos? Não, voltou aqui. Não. Tivesse que fechar essa empresa para sobreviver de alguma forma, cara, eu não ia conseguir. Então, é muito difícil trabalhar dentro desse sistema. Não é uma oportunidade também para a gente rever, a gente já falou sobre isso, mas é para fazer uma pressão mesmo, porque isso aqui aconteceu hoje, mas nada impede que isso vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A gente vai ter que viver o mesmo sufoco, pô. É verdade. Isso é uma situação bem delicada. O Ricardo está entre nós? Eu acho que ele caiu, cara. Ele deu uma congelada do jeito que ele congelou, eu também fiquei em dúvida. Né? Eu cheguei a parar, tem aquela travada, eu falei, bom, eu acho que ele está aqui porque ele está nos olhando de alguma forma, né? Ele está nos olhando, e sério, inclusive. Está olhando sério. Eu falei, bom, o convidado geralmente é o único que não pode cair, né, Márcio? Quando o convidado cai, a gente tem que ficar trocando uma resenha aqui. Exatamente. Dar aquele... E o pior é que está acabando, né? O pior é que está acabando o programa. E como é que encerra o programa sem convidado? Bom, pode ser que a gente inove agora, né? Já que a gente está falando de inovação, de repente a gente inova. Se ele aparecer agora aí nas considerações finais, ótimo, que a gente aproveita o gancho e já coloca ele aqui para falar. Mas se por acaso ele não aparecer, estamos inovando Cara, o primeiro final de programa que de repente a gente vai fazer sem o convidado. Eu sugiro, eu vou tentar chamar ele aqui, né? Vai que ele não... Vamos ver se eu consigo adicionar ele. De qualquer forma, o que eu ia falar aqui, eu ia falar... Da burocracia. Bem legal, não, eu ia mudar o assunto aqui, falando a frase do Bill Gates, que diz seus mais... ele está voltando aí. Siga em frente... Onde que nós estávamos? A gente não, vamos voltar aqui para... se envolvendo muito bem aí, né? Não, a gente estava falando sobre... De burocracia. E aí a gente estava indo para a parte que era um assunto que eu acho curioso, até para a gente dar uma arrematada assim com chave de ouro, e a gente tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Porque entrevista boa é aquela que programa bom é quando acaba, né? Pô, mas já acabou? Porque a gente vai convidar o Ricardo várias vezes. Fala de um futuro no final. Isso pra caramba hoje, se quiser. Legal. Vamos, a gente até faz um tema sobre outro tema e tal, para a gente poder ter você várias vezes aqui. Mas uma coisa que o mercado não tinha até um tempo atrás, e hoje é muito em moda, são esses digital influencers, né? Influenciadores digitais. Você acha que essa turma afeta de alguma forma, tem um poder sobre o varejo, de fato tem feito a cabeça de muita gente, ou é uma tendência ou um modismo? O modismo passa, a gente sabe que é cíclico. A tendência pode ser que venha para ficar. Então,
Como é que você enxerga essa turma aí de digital influencers? Olha, eu sou crítico desse processo dos digitais influencers, tá? Como eu trabalhei com entretenimento no passado, você tinha aquela história, eu sou numa época que relações públicas ele conhecia todo mundo, né? Ele pegava a praia onde o pessoal pega, fazia ginástica onde o pessoal faz, Verdade. comprava o pão na padaria que o cara saía, o cara conhecia todo mundo, que no restaurante, na boate, na festa, no evento, ele conhecia todo mundo. Depois vieram os promoters, que eram os reis dos flyers, das propagandas, né? Que não conheciam muita gente, mas lotavam as suas festas, né? E foi o início da derrocada, inclusive, das casas noturnas. Eu vejo os digitais influencers, assim, nesse início foi uma coisa que chegou, era uma novidade, ninguém muito bem sabia como isso funcionava, mas você vê que com o tempo houve uma distinção, tá? Uma distinção de quem tinha substância e quem não tinha. Quem tinha o que entregar e quem não tinha. Então, quando você pega, eu debato isso também, eu tenho 3 amigos meus que a gente faz um programa quinzenal, eu fui convidado para fazer um programa quinzenal para falar sobre o alto astral da vida, né, nessa época de pandemia, aos domingos no Facebook, além dos bastidores. A gente faz esse programa lá e a gente está sempre discutindo isso. As pessoas que curtiram, as pessoas que se engajaram, as pessoas que fizeram isso, etc. e tal. Então, hoje em dia, por exemplo, você vê essa menina, vou dar um exemplo para você, Marina Rui Barbosa. Ela acabou de lançar a coleção dela de moda, né? Ela vendeu tudo na mesma hora, vendeu tudo. Verdade. Mas ela tem por trás dela todo um storytelling, toda uma história. Ela fala, ela dialoga com uma parcela importante da juventude que tem os mesmos gostos, anseios e tem ela como uma referência. Então, ela é assim. Agora, você viu muita gente agora, nessa época de pandemia, fazer uma live que tinha 10 milhões de seguidores e não ter nem 10 pessoas assistindo, 15 pessoas. Não tem várias pessoas assim. Você viu vários famosos não tendo audiência em relação a isso. Então, não é o famoso, é a pessoa que é famosa, que tem uma substância, tem uma referência. Então, muitas dessas meninas, esses rapazes que eram digitais influencers, você olhando assim de primeira, você via essa menina daqui, ela vai. Entendeu? Essa daqui não, ela está colhendo, está andando na onda, ganhando bolsa, sapato, indo para um lado e para o outro, mas daqui a pouco isso vai cansar, mesmo porque as novas gerações agora estão muito mais ligadas à experiência do que à posse. Estão muito mais ligadas a um comportamento de consumo mais consciente do que essa coisa de como é que eu vou dizer para vocês, de se mostrar de qualquer maneira para vender qualquer coisa. As pessoas não estão mais, pelo menos é o que estão mostrando as novas gerações, não estão mais com esse caminho. Tanto que o nível de carros que são registrados e pessoas que se matriculam em autoescola cai a cada ano. Cai a cada ano. As pessoas não querem carro. Isso é um dado fundamental em relação a isso. Então, os digitais influencers, para mim, é assim, a maioria fica pelo caminho, tá, Sandro? A maioria fica pelo caminho. E a parte que ficou foi a parte que tinha um projeto, tinha uma empresa, tinha uma substância, tinha um propósito, entregava alguma coisa, tá? E, ao mesmo tempo, também vendia e ganhava muito dinheiro, porque não tem problema nenhum ganhar dinheiro. É verdade. Vender, mas ela tem que entregar alguma coisa para as pessoas, tem que dar alguma mensagem, né? Tem que cumprir algum tipo de promessa. Um digital influencer é uma marca. Ele tem que cumprir a promessa de marca. Você tem uma agência, você conhece muito bem disso que eu estou falando, mais do que ninguém, muito mais do que eu. Tá? Tem que cumprir a promessa de marca. Se ele não entrega isso, ele é uma marca ativa e dialogando com os novos tempos. Eu acho que boa parte deles ficam pelo caminho, sim. Uma grande lição que tivemos recentemente é o caso da Pugliese, né? Virou um case agora, inclusive em várias universidades, na área acadêmica, inclusive, que é um case que a gente acaba tendo que falar, né? Volta e meia fala aqui no programa isso, que não tem jeito, né? Ela foi infeliz e mostrou, né, realmente que o engajamento que ela tinha, a empatia com os seus seguidores e tal, ela fez muita besteira, foi reincidente várias vezes, enfim, foi muita... Os anônimos também apanham. Quando também. Esse vídeo aí de todo mundo nos bares no Leblon, no meio da rua, que viralizou no Brasil inteiro esses vídeos, e os anônimos sendo filmados, sendo cobrados depois por famílias, por todo mundo. Uma menina lá foi discutir com o policial, perdeu o emprego. Então, ou seja, os anônimos também apanham. Tá? A internet
O mundo digital não perdoa, ele tem uma velocidade exponencial de julgamento seu. Mas isso está mudando, né? Quer dizer, as pessoas acho que estão tomando consciência disso. Sabe que hoje eu estava conversando, foi hoje mesmo, com uma pessoa que tem muito, não vou dizer o nome, não pedi autorização, enfim, e tem muito seguidor, a pessoa que é conhecida nacionalmente, enfim, é uma celebridade, né? E ela vai ingressar na plataforma, não vou dizer quando, mas me procurou para pegar alguma informação lá no Flickr, né? E estava falando assim, cara, porque é um ambiente muito mais... e eu não quero usar uma palavra para não parecer que eu estou tentando me colocar de forma diferente, ou a plataforma, ou a Flickr, não é nada disso. Mas é que lá, de fato, por a gente responsabilizar no sentido bom, não é perseguir ninguém, né? Mas a pessoa ser responsável pela sua reputação, pelo que escreve, pelo que se propõe, é um ambiente muito muito menos hostil. Acho que é isso que eu queria dizer. Qual a plataforma que você falou? Flickr. É uma plataforma que foi lançada nos Estados Unidos. Ele adora quando faz essa pergunta para ele. Eu adoro. Eu acho maravilhoso. É o momento merchan, que ele agora vai explicar a plataforma. O nosso público já conhece, mas vamos lá. Me conta. É bem rapidinho, né? É uma plataforma de informação, de comunicação, que nós criamos. Eu fui para os Estados Unidos para criar, justamente, a gente tinha já planejado aqui, mas foi implementado lá por uma série de questões, muito por causa disso tudo que a gente está falando, de burocracia, de falta de incentivo e também de segurança jurídica, porque o Brasil, infelizmente, isso é um problemaço, né? Enfim, mas é uma plataforma de informação, onde as pessoas elas produzem ali as notícias, né, como se fosse um grande portal de notícia, só que feito pelas pessoas. E porque existem problemas, a gente criou um algoritmo que consegue identificar e ajudar no combate às fake news. Então, nessa conversa que eu tive, ela estava falando assim, nossa, como é legal ter um ambiente desse, fugindo... Ela quem mesmo, hein? Ela não posso. Pô, achei que fosse pegar agora aí na distração. O melhor da história é a fofoca. Quem era? Ele não conta, ele não fala. Vocês vão saber. Daqui a pouquinho vai todo mundo saber. Mas eu achei que bacana foi o conceito que ela criou a respeito da plataforma. Fugindo disso. Assim, cara, porque as pessoas estão ali comprando like, comprando seguidor, comprando... E, na verdade, virou uma briga para saber quem tem mais, quem tem menos, mas o conteúdo, que é o mais importante, que é o que a gente está falando aqui, ficou banalizado, né? As pessoas falam sobre qualquer coisa sem o menor contexto. Dois pontos que a gente, inclusive, já falou aqui no programa, que mandaram para a gente, eu até puxei aqui no arquivo, que a influência não é o número de seguidores, influência é a soma de conteúdo pertinente e relevante com atitudes responsáveis. E outro, que é do Paulo Gentil, que inclusive ele publicou isso, deu uma polêmica danada lá nas redes sociais dele, que ele coloca o seguinte, abre aspas, a doença da sociedade não é termos celebridades irresponsáveis. A doença da sociedade é transformar pessoas irresponsáveis em celebridades. Pois é isso. É isso. E como lá, quem manda é o conteúdo, quer dizer, claro que as pessoas querem saber quem está escrevendo, gosto da chancela, isso é natural, é assim com qualquer coisa. Você, quando pega o Uber, quer saber se o motorista é bom. Quando você faz uma compra no Mercado Livre ou na Amazon, seja lá onde for, onde esses marketplaces, você quer saber quem é o vendedor, né? Porque saber se o cara é bem qualificado, se ele vai te entregar o produto. É óbvio que essa consulta existe, mas o conteúdo é o mais importante. A coisa do storytelling, que o Ricardo falou muito bem. Então, gente, é isso. O mundo está mudando. A gente tem que ter mais responsabilidades sobre nós, né? Isso é importantíssimo hoje. Olha onde a gente está, né? Eu nunca me imaginei, só não sei se você pensou, você já viveu disso há muito tempo, mas quando você era lá criancinha, onde não tinha TV, aquela coisa toda, né? Como é que você imaginava que um dia... Como é que é a história? A época das cavernas? Tá me chamando de velho? Aquele tempo lá atrás, onde só pintavam na parede. Como você imaginava que ia estar na frente da tela falando para um monte de gente? Você ainda imaginou isso antes de mim. Você trabalhou com isso há muito tempo. Eu não. Eu nunca pensei. Mas hoje é quase que inevitável. Porque dentro da tua empresa, você vai estar num meeting aí com uma porrada de gente na frente da tela, entendeu? Então, a responsabilidade sobre aquilo que a gente faz... E vai ficar gravado, que é pior. Vai ficar gravado. Então, tem
um dado importante, vai ficar gravado, é o melhor da festa, né? É o melhor da festa que vai ficar gravado. Mas assim, a gente vai, eu acredito muito que dentro em breve, em poucos anos, a humanidade vai passar por uma outra virada que diz respeito às novas tecnologias que estão chegando, estão sendo implementadas, como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, todas essas. A gente vai ter uma nova virada de incerteza, uma nova virada de um ambiente, pode não ser uma doença, mas vai ser um ambiente total de incerteza novamente. A gente vai ter várias mudanças, a gente vai ter as novas tecnologias pela frente. Eu não acredito que a gente vai ter celular daqui a 6, 8, 10 anos, sei lá, no máximo. A gente nem vai ter celular mais na mão. Vai tudo mudar novamente. Então, assim, você vê, né? A gente... tudo ficou gravado no passado, né? Mas daqui a um tempo, como é que vai ser? Vai ser tipo meio Black Mirror? A gente vai gravar e vai refazer o passado também? Como é que vai ser isso? Parece um papo assim de doido, mas assim, em 1950, e depois eu vou achar o vídeo e mandar para vocês, um dos grandes especialistas apresentou um aparelho que parecia ser um celular, dizendo que o mundo ia ser assim, em 1950 e tal. E todo mundo na televisão achou que ele era muito doido, em preto e branco. Né? E isso aconteceu. Então, as coisas que são mais radicais e mais disruptivas e mais malucas, geralmente apontam para o futuro. Né? Acaba apontando para o futuro. Eu acho que a gente vai ter uma nova virada novamente. Mas eu acho que toda vez que tem uma transformação, para quem gosta de transformação, gosta de mudança, gosta de evolução, é sempre bom. Dá aquele medozinho, dá aquela ansiedade, dá aquela coisa. De repente, como o Sandro falou bem, o seu cliente liga para você quase todo dia, talvez vocês estavam precisando falar mais mesmo, né? De repente era isso que precisava acontecer. Então, eu gosto de ver o lado bom das coisas, é por aí. Verdade. Gente, olha só, eu não faço a menor ideia quanto tempo a gente estourou. Mas tem muito. Porque, porque posso falar uma coisa? Você falou, eu olhei. Mas não parece que tem 15 minutos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Papo tá bom pra caramba. Eu ficava aqui mais uns 3 dias, cara. A gente faz o seguinte, a gente marca... de autorização. Aqui também tem que pedir autorização. Mas a gente marca outros papos, porque, realmente o papo rende. Eu não faço ideia porque a gente teve um probleminha técnico agora no finalzinho, mas aí eu vou ter que começar a tomar o caminho da roça, encerrar esse M de hoje, mas já deixando o convite para o Ricardo não voltar uma vez, não, voltar várias vezes, cara, porque a gente vai ter assunto aberto, muito assunto, ainda mais que o negócio do varejo também é o nosso negócio, é o negócio de todo mundo. Você é uma simpatia, é uma pessoa muito bacana, de fato tem tudo a ver com M, né? Empreendedorismo, marketing, entretenimento. Então a gente já vai deixar vários convites abertos para você voltar várias vezes, né? Vai fazer assim, praticamente a gente vai te convidar quase que semanalmente para participar, para bater papo aqui com a gente. Vou virar um membro da bancada, né? Da bancada, para a gente bater papo e para a gente poder também falar vários assuntos, porque não dá. Se a gente for esticar muito, começa a ficar enfadonho, a gente começa a passar, né, realmente da proposta do M, que são os 60 minutos. A gente provavelmente deve ter já mais uns 10 a mais aí, mas eu peço agora para o Márcio, meu amigo Márcio Escudeiro, não é o momento mais de palestrar, o momento agora é de cruzar a bandeirada final, a bandeira quadriculada, caminho da roça. Vamos às considerações finais, deixando o convidado sempre naquele grande final, encerrando o programa. Eu brevemente vou fazer um grande elogio aqui ao nosso convidado. Pensei que você ia palestrar. Foi sensacional o papo, muito conhecimento compartilhado aí com a galera. Uma crítica ao nosso ouvinte, telespectador, a nossa audiência que não está inscrita. Meu amigo, olha só, pega teu dedo e dá um clique ali no negócio, é fácil. Inscrever. Né? Estamos ganhando muitos inscritos, eu sei que você está do outro lado nos prestigiando, está dando seu like, eu fico feliz com isso. E, de verdade, volte mais, porque o papo foi muito bom e a galera certamente gostou. É verdade. É o que a gente sempre fala, né? Aqui você encontra análise, reflexões, sempre sobre, né, vários temas, mas dentro da proposta do M, sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, essa é a nossa pegada, né? Foi top. Top. Programaço. Vamos deixar o nosso convidado agora,
né, dar as considerações finais, por favor, né, nosso grande e novo amigo Ricardo Guinâncio. Olha, gente, Márcio Escudeiro, Sandro Vidal, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, foi um prazer, uma honra estar aqui. Quando eu vi o nome do programa, eu já sabia do programa, tá, do M, mas assim, quando eu vi o nome do programa, eu falei, poxa, tudo aquilo que eu já fiz, né? Então, quer dizer, eu vou me divertir nesse programa antes de mais nada, né? E eu acho que foi bem, além de a gente trocar várias informações, vários insights, aprender com vocês bastante, eu acho que também foi bem divertido. A gente até caiu um pouquinho, voltou depois, isso faz parte do jogo. Isso é que nem o show, né? O show não pode parar. E a gente seguir em frente. Eu agradeço muito a vocês, foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que a gente tem que pensar como vocês pensam mesmo, de alto astral, positivamente, trazendo um programa que, além de debater os assuntos, debatem eles de uma maneira positiva. A gente precisa muito disso hoje, olhar para o lado positivo, olhar para o lado das oportunidades, olhar para o lado da colaboração, tudo aquilo que seja do lado da empatia, tudo aquilo que seja nesse sentido, eu acho que é o caminho. Eu digo para vocês que estão nos escutando aqui, cliquem lá assinem o canal do M, que é divertidíssimo, eu já assinei, eu estou achando ótimo, eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo também. Mais uma vez, muito obrigado, e quando quiserem, eu estou aqui à disposição para a gente falar de o que vocês quiserem. Vamos falar sobre o futuro na próxima. E sigam o Ricardo também nas redes sociais dele, né? Não deixem de seguir, não. Eu já queria, Sandro, aproveitar, agora, por favor, não me critique por isso, mas eu já queria deixar uma pergunta aqui para o nosso convidado, para a próxima vinda dele. Posso fazer? Pode, ó. Mas é rápida e é muito simples. A gente estava nesse papo e o nosso convidado caiu. Será porque ele é tricolor? Ele não precisa responder isso, não. Gente, essa resposta vem no próximo programa. Olha, a gente não é Caicai aqui, tá? Bom, gente, agradeço muito, meu amigo Márcio Escudeiro, meu novo amigo Ricardo Guinâncio. Obrigado, mais um programaço aqui no M para você do outro lado da telinha. Estamos de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. É isso aí, pessoal. Obrigado, a gente se vê. Valeu. Cuide-se bem.